dia. Bom dia. Começamos aí com um toque muito familiar, 3 acordes e 3 acordes. Nessa nossa palestra sobre a flauta mágica, nós temos um público bem diverso. Primeiro, quero dar boas-vindas a todos vocês. Descobrir o atraso, a questão de logística e a questão também da tolerância em relação às pessoas que se perderam. Nós estamos com um índice de perdidos muito grande, por conta do local que é diferente, é lindo. A gente fez questão, inclusive, de abrir aqui a tela, que é praticamente a gente disse, nós estamos imersos aqui na natureza. Pelo que, quando começar a palestra, eu já penso que fecha aqui as laterais para que a gente não tenha essa luz contra os olhos. Senão o Francisco aí para fechar. Isso aí foi só para a gente conhecer o ambiente. Muito bem. Quero primeiramente agradecer a presença de todos vocês, agradecer aqui o pessoal da logística que está nos ajudando, não necessariamente da ordem, mas vou agradecer aqui a Silene, que está ali fora, junto com a irmã dela, que eu esqueci o nome, a irmã desse aqui, a Suzy. A Suzy e a Silene estão lá fora ajeitando tudo para nós. Nós temos aqui o nosso amigo da filmagem, que é o Raimundo. Nós temos aqui o Brian nos ajudando com a processão. E, bom, é isso. Agradecer os acadêmicos que estão aqui, a Academia Amazonense Maçônica de Letra, outros acadêmicos que nos visitam. Todo mundo estudando bem aí, de uma forma nítida, articulação. Temos veneráveis de lojas aqui, muito obrigado. Inclusive a nossa loja com a irmã JKO, o nosso amigo ele está ali, nos cedeu aqui o equipamento também para que nós usássemos. Tá? Eu acho que não faltou ninguém. Faltou o nosso irmão Tupi, que é o grande mantenedor aqui dessa academia. Eu acho que não é demais a gente pedir uma salva de palmas para esse rapaz aí. Que é a família dele aí, que estuda toda a nossa academia, que todos conhecem. Tá? Bom, mas o assunto de hoje de manhã é a flauta mágica revelada. Eu confesso para vocês que toda vez que eu estudo alguma coisa, e temos aqui vários pesquisadores, nosso irmão Eloy, nosso irmão Márcio, e outros pesquisadores, nosso irmão Brinzel aqui, eu sei que, e outros pesquisadores, eu acho que a sensação da gente que pesquisa é uma sensação de ignorância crescente. Porque quando você pesquisa um assunto, você se depara que ele se divide nos 10. E aí você escolhe uma linha para ir. Lá adiante, essa mesma linha se divide mais 5. E você tem que escolher apenas uma para ir. Então, na pesquisa, você se dá conta de que, apesar que você se aplicou naquela direção, você deixou um montão de outros assuntos para trás. Isso, para mim, não sei quanto a vocês, outros pesquisadores, dá uma sensação de ignorância. Quanto mais eu pesquiso, mais eu sei que eu não sei um montão de coisa. Essa é a sensação. Nosso irmão Miguel, que era geólogo ali também. Tá? Então, comigo, apesar de exercer a profissão de maestro há muitos anos, foi essa sensação que eu tive na preparação desse estudo. Que quanto mais eu estudava, eu digo, gente, eu não sei. Então, eu começo essa palestra dizendo que eu vou trazer aqui uma pequena parcela do que a gente pesquisou, do que a gente constatou, e dizer para vocês que um montão de outras coisas eu não sei. Mas a gente vai tentar explorar esse mundo do Mozart. Tá ok? Primeiramente, para aqueles que não me conhecem, eu sou o maestro Moisés Rodrigues, cantor lírico, maestro, pianista, há mais de 20 anos no teatro. Quanto à obra Flauta Mágica, eu já atuei tanto regendo a obra, quanto cantando, quanto preparando o coro. Então, é uma obra que eu estou bem familiarizado no aspecto musical. E há alguns anos fui iniciado na maçonaria, e quando fui iniciado, apenas quando iniciado, eu pude perceber a profundidade dessa obra. Porque enquanto não maçom, a gente até lê, a gente até sabe alguma coisa, a gente
procura sanar algumas curiosidades. Mas, quando a gente é iniciado, a gente começa a compreender a profundidade. Por mais que você leia livros, a vivência maçônica é que proporciona as sensações, o progresso, a sensibilidade dentro daquilo que é proposto dentro da maçonaria. Somos uma academia maçônica de letras, embora não sejamos nós proclamamos a cultura maçônica. Tá? E a sensação é essa, de que dentro da maçonaria é que a gente consegue perceber a complexidade dessa obra de coisas. Mas como estou falando hoje, essa palestra já foi conferida em loja. Como estou falando hoje com uma plateia mista, nós vamos abordar alguns aspectos maçônicos e mais aspectos da interpretação, filosofia e também aspectos musicais da obra. Então essa vai ser a nossa linha, e contando, claro, na maçonaria, obrigatoriamente. Vocês já imaginaram, e se eu disser para vocês que aqui em Manaus eu vou começar com uma certa... tentar instigar a mente de vocês. Se eu disser que aqui em Manaus nós temos lugares onde eu consumo a carne humana e onde eu bebo sangue humano, o que vocês me diriam? Vocês acham que isso é uma verdade? Acho que não, né? Tá. E se eu dissesse também para vocês que alguns dessa plateia aqui estão mortos? Vocês estão vendo pessoas mortas. Como é que vocês lidariam com isso? Porque isso é um fato. Alguns daqui estão mortos e vocês estão vendo. E alguns daqui bebem sangue humano e consomem carne humana. Vocês conseguem perceber isso? Vocês conseguem acreditar nisso? Não? Ok, que bom. Porque tudo isso é simbolismo. Tudo isso é simbolismo. Eu queria começar, primeiramente, esclarecendo que nem todas as coisas são literais. E se a gente tiver apenas um olhar literal, a gente vai perder uma série de informações dentro de qualquer obra, seja um conto de fadas, seja uma ópera, seja um ritual, uma liturgia, só para esclarecimento, para ninguém pensar que eu estou falando alguma besteira, que alguma coisa do outro mundo. Todo ritual maçônico, na iniciação, você morre. Tá? De uma forma simbólica, mas você morre. E, dentro da doutrina da igreja, da transubstanciação, você consome o corpo e o sangue de Cristo. Lógico, temos o dogma da transubstanciação, nós não vamos questionar dogmas, mas para você ver como algumas coisas simbólicas, quando postas fora de contexto, eu dizer que alguém consome carne humana, alguém consome sangue humano, parece de repente ser algo chocante, mas de uma forma simbólica você consegue aceitar. Então, maçons morrem na iniciação. Consumimos a carne, o corpo e o sangue de Cristo simbolicamente, tá? Isso para aqueles que têm essa fé. Só para colocar como símbolos. Tá? Então, nós podemos interpretar, nós podemos usar como chave de interpretação uma chave simbólica, uma chave literal, uma chave filosófica, uma chave maçônica. Nós temos várias chaves para interpretar uma obra. Ok? Gostaria de dar um histórico do Mozart. O Mozart, embora não seja a biografia do nosso foco nesse momento, o Mozart ele foi iniciado na loja Zurfurter. Isso é difícil, alemão, pronunciar. Você parece de alemão? Parece. Não. Ok. E ele foi exaltado na loja Zurfurter Eintracht, uma verdadeira concórdia. Tá? E aí estão as datas. Ele foi iniciado a legislação. Aquele 11 ali, eu encontrei duas fontes.
Tem Cantuosa quanto em 14 de dezembro de 1784. E foi a Companhia Maçom do dia 7 de 1 de 1785 e Mestre Maçom em algum momento antes do dia 22 de abril de 1785. Tá? Porque a documentação com ele como Mestre Maçom só aparece a partir de 22 do 4. Então não tem o registro dele como Mestre Maçom sendo exaltado, mas tem registro ele já Mestre Maçom a partir de 22 de 4 de 1785. Então, Mozart ele é o autor da obra, a obra A Flauta Mágica. A Flauta Mágica ela foi inspirada e tem elementos em vários contos. Eles pegaram elementos de várias culturas para colocar dentro da obra. E assim compor a Flauta Mágica. O outro autor, que é pouco falado, é o libretista, aquela pessoa que faz o roteiro, o texto de uma obra. Tá? Então, temos o Mozart fazendo a música e temos o roteirista, o libretista, que fez as letras. É certo que o Mozart também se metia na questão das letras. Quando a gente está compondo uma música, o processo de composição, o músico precisa adequar sílaba tônica, ter o tempo das palavras, a respiração, todos esses aspectos entram na composição. Então, ele precisa trabalhar, o músico trabalha direto com o libretista. Schneider, ele foi aprendiz maçom. O que tem de registro é que ele foi expulso da ordem. É meio controverso. Ele é uma figura, quando você vai estudar o temperamento dele, é uma figura que queria muito mais liberdade, mas uma certa dificuldade em seguir regras. Tem maçom que tem dificuldade em seguir regras, não se cria muito em loja, porque a gente obedece às vezes. Existem as legislações. Então, ele foi aprendiz e tem um registro dele da expulsão em 4 de 5 de 1789. Então, esses são os dois autores da obra Flauta Mágica. E aí, dentro da obra, nós temos o personagem. Se der para falar com o Francisco, para ele fechar aqui as laterais. Oi, Francisco, pode fechar as laterais, por favor. A gente não tem o fundo. Obrigado. Linda a natureza, né? Depois a gente abre de novo. Então, para falar da obra, eu preciso falar dos personagens. Ok? Então, personagens caminham ao princípio do Oriente, começando já a interpretar o simbolismo dali. Eu vou contando os trechos da obra e já interpretando para vocês que a gente conseguiu enxergar dentro dessa obra. Tá? Então, o caminho é um príncipe vindo do Oriente. Nós sabemos, dentro da ritualística maçônica, o que vem do Oriente. Né? Como sempre sopra, de onde vem a luz, dentro da ritualística maçônica. Então, você encontra alguém vindo do Oriente. Um príncipe, uma figura nobre. Temos a Pamina, que é o filho da Rainha da Noite, soprando lírico. Depois eu vou explicar para vocês o que é um soprano e por que é lírico. Tá? Eu vou fazer essa exploração da parte musical também. Zarastro, grande sacerdote de Isis Osíris, é um baixo. Baixos são as pessoas que têm uma voz assim mais grave, né? E são baixos. Temos a Rainha da Noite, que é uma soprano coloratura. Vejam, a Pamina é uma soprano lírica. A Rainha da Noite é soprano coloratura. Depois eu vou explicar para vocês. Papageno, que é um caçador de pássaros, é um barítono. Barítono é uma voz média masculina, uma voz como a minha. O Papagena, que é a prometida do Papageno, soprano. Monóstatos, que é um tenor. Orador, olha só, a figura do orador aparecendo dentro da obra Flauta Mágica ao baixo. 2 sacerdotes, tenor e baixo. 3 rapazes, que são sopranino e alto sopranino, é a voz infantil, que faz soprano. Os meninos, antes de mudarem a voz, são sopraninos. Né? Menos o Cauel, que é o meu filho, que ele já nasceu com uma voz muito grave. Né? Para quem conhece o Cauel, sabe do que eu estou falando. E as 3 damas, que são sopranos e altos, ou contraltos. Ok? Então, só para efeito da classificação da voz, eu estou mostrando ali para vocês a extensão de cada voz.
né? Então, o baixo é aquele que alcança frequências mais graves, ali a relação de frequências para quem gosta de física, né? E aí eu vou subindo o barítono, que é uma voz média, e o tenor, que é a voz mais aguda. Só aqueles homens que falam bem fininho assim, é tenor, ok? Então, temos os graves, que são os baixos, temos o barítono, que é o médio, e temos o tenor, que fala aqui nessa região, ok? São as três vozes masculinas, grave, médio e agudo, ok? E as três vozes femininas, que são contralto, que são aquelas mulheres que falam com aquela voz bem grave, né? Temos os sopranos, que são aquelas que têm a voz bem pontinha, bem estridente, e médio soprano ou meio soprano, que são as vozes médias, que são mais comuns aqui na nossa região. Nossa região amazônica é uma região de voz média. Nosso clima, a nossa genética, ela favorece a voz média. Se você for na Rússia, ali, quanto mais frio, mais você vai encontrar uma incidência maior de vozes graves. Né? Os europeus, assim, por terem também um pouco maior, né, do que o brasileiro, né, em média, você encontra, então, vozes muito mais graves e mais potentes. Então, essa é uma rápida classificação vocal para vocês entenderem, né, a diferença entre as vozes. Ok? Pode seguir? Começamos, então, dentro da simbologia da ópera. Essa é a abertura da ópera. Para começar, a tonalidade diz a tonalidade maçônica. Por que tonalidade maçônica? A ópera ela é composta na sua tonalidade principal em Mi bemol maior. E o Mi bemol maior é uma tonalidade que, quando eu vou representar musicalmente, ela forma um triângulo com os bemóis que eu coloco na armadura de Wagner, que é o que determina a tonalidade da música. Tá? Então, nitidamente, há uma predominância de músicas maçônicas com a tonalidade Mi bemol maior, por conta dessa formação, ou então em Sol maior, porque o símbolo do Sol maior na música é a letra G. Então é muito simbólico, muito significativo para nós maçons essas duas tonalidades, Sol maior e Mi bemol maior. O Mi bemol maior por conta da formação dos bemóis e o Sol maior por conta da letra G, que representa, entre outras coisas, Deus, God. Né? 5 acordes na abertura, que vocês ouviram agora há pouco. Eu vou colocar de novo para vocês ouvirem. Então, esses 5 acordes, eles remetem, dentro do simbolismo e dentro da própria Cabala, quando a gente só vai beliscar, né, em alguns momentos do simbolismo, mas ela tem caráter de mistério e de transformação. São 5 acordes ali. Se você procurar colocar o apoio principal do acorde, você vai ver que são 3, mas na verdade são 5. E mais lá adiante na música, ele faz uma sequência de 3 vezes 3 acordes. Quem mexe maçônico já sabe o que significa. Então, ele propositalmente, em determinado trecho da música, em todas as saudações, em todos os momentos importantes da música que se quer dar uma parada, ou que vai aparecer uma figura importante, ele põe uma sequência de 3 acordes vezes 3. Ok? E dentro do terceiro grau, que é o grau de mestre, tem a sua simbologia própria. Ok? A maçonaria simbólica, ela se divide em apenas 3 graus. Tá? Explicando para aqueles que não são maçons. O grau de aprendiz maçom, o grau de companheiro maçom, que é o 2, e o grau 3, que é o mestre maçom. Ok? Quando você passa a ser maçom, você é um iniciado. Né? Você é iniciado. Quando você passa de aprendiz para companheiro, você é elevado. E
quando você passa de companheiro para mestre, você é exaltado. São os 3 passos da maçonaria simbólica. Toda a maçonaria passa por esses 3 passos. A partir daí, você vai qualificar os filosóficos, que são outros estudos. Uma vez perguntaram de um senhor para que tinha 3 graus simbólicos e tinha mais 30 graus para cima. Ele dizia que os outros 30 eram para explicar os 3 primeiros. Uma piada maçônica aí, que você precisa de 30 graus a mais para explicar os 3 primeiros. Ok? Seguimos. Vamos para o ato 1 da obra. As obras, elas são divididas em atos. E cada ato é dividido em cenas. Cenas geralmente são as mudanças de cenário, deslocamentos de personagens. Então você tem dentro de um ato, que é um pedaço maior, as cenas. Eu, para efeito da palestra, não coloquei as cenas, coloquei os atos apenas. Essa ópera é dividida em apenas 2 atos. É uma ópera relativamente curta. Um dos caracteres da obra é que, inicialmente, ela tem mais cara de Singspiel do que propriamente de ópera. O que é Singspiel? É um gênero alemão, literalmente, cantar e falar. Sing, cantar, Spiel, falar. Então, Singspiel, em alemão, você apenas soma as palavras, você não corta as palavras, você soma as palavras para formar uma nova. Então, no Singspiel, você tem trechos cantados, você tem trechos falados. E começa a nossa jornada com o príncipe do caminho sendo perseguido por uma serpente. Esse é o primeiro trecho da obra depois da abertura. Teve a abertura, que foi o início que vocês ouviram. A abertura de uma obra, quem já foi no teatro? Deixa eu fazer uma pesquisa aqui. Quem já foi assistir uma ópera no Teatro Amazonas, levante a mão. Precisamos resolver isso. Eu quero que depois dessa palestra, todos vocês sintam uma vontade imensa. Eu espero conseguir isso com vocês, de visitar o Teatro Amazonas. Nós temos aí o Festival Amazonas de Ópera se aproximando e todos já estão convidados. Ok? Então, nós temos aí na obra a abertura, geralmente só a orquestra que aparece, só aparece regendo. E aí, depois, quando abre as cortinas, nós temos a primeira cena, que também é um príncipe do Egito fugindo de uma serpente. A música sai da sua tonalidade maior para a sua relativa menor. Vou mostrar para vocês o que seria. Ela sai dessa tonalidade para essa tonalidade. Ela então muda de modo, ela muda o aspecto, ela muda a textura, ela muda completamente o clima, porque ao invés de um clima triunfal, que foi a abertura, ela muda para um clima sombrio. E ele está sendo perseguido pela serpente. A significação do nome foi um pouquinho mais difícil de encontrar, por conta que não se encontra uma falta de documentação a respeito de onde eles tiveram a ideia do nome, mas a possibilidade é que o seu nome significa consagradamente pequeno senhor, ou seja, pequeno senhor, o príncipe, destinado a reinar. Príncipe vindo do Oriente, do vento para as nações. Quem é maçom vai entender de onde vem, de onde sopram os ventos. E está atravessando o reino da rainha da noite, o reino da ignorância, dos preconceitos e dos erros. Esse reino, ele simboliza a ignorância. É uma fase humana, é um momento onde o príncipe está atravessando o reino das trevas. Seria a serpente. Então, ele está sendo perseguido por uma serpente. Ele grita: socorro, socorro, serei devorado pela serpente. Me acudam, me ajudem. Ó céus, eu vou sucumbir. Então ele faz uma área incrível, cantando que está sendo perseguido por uma serpente. A ópera não tem esse negócio. Às vezes o cara está morrendo, aí ele consegue cantar ainda 5 minutos antes de morrer. Ele, eu vou morrer. Aí você pensa que a pessoa morreu, aí ele acorda e canta mais 5 minutos, principalmente na ópera italiana. Então ele começa
começa a cantar e a serpente começa a perseguir. E a serpente, vejam só, mais um momento polêmico dentro daqui, para vocês pensarem. A serpente geralmente ela é associada a uma imagem má. Né? Não aqui dentro do ímpar, Deus o livre, né? Onde a vida é respeitada, mas se você encontra de repente uma serpente assim, perto de você, qual é a sua primeira tendência, se não for fugir? É matar. Né? Infelizmente. É melhor fugir, deixa a serpentezinha lá, seguir a vida dela, né? Ainda agora eu ia entrar em contato, como é que é o nome daquele bichinho, Márcio? Ele está pendurado ali? Aquele bichinho que você alertou para a gente. Lagarta. É uma lagarta, mas que eu não esqueci que você falou, né? Cadê o pessoal que era pesquisador? Aquela lagarta que fica pendurada pela peiga. Você não é Enfim, em outro lugar, que o Brasil já teria sido morto, né? Afastei para o lado e fui. Vejam, a serpente, ela causa um certo medo. E a gente está numa cultura onde a serpente virou símbolo do mal. Correto? No Gênesis, a serpente, o Satanás, tentou o homem ao erro. Okay? Na arqueologia cristã, a serpente virou símbolo do mal. Mas, quando você trata de simbologia, você precisa de outras fontes. Você precisa pesquisar Índia, você precisa pesquisar a mitologia egípcia, você precisa visitar a mitologia suméria. O que é a serpente dentro dessas culturas antigas? A serpente das culturas antigas, de onde os antigos canetas beberam para compor essa obra, a serpente é a símbolo da sabedoria, é guardiã do conhecimento. Ela é a guardiã dos tempos. Vocês assistiram Indiana Jones. O que tem muito nos tempos antigos de Indiana Jones quando ele se depara? Ele sempre cai em cima de serpentes. A serpente, ela é o símbolo do conhecimento. Aí você vai para uma nova interpretação. Eu posso ter duas interpretações, e eu vou pegar esse trecho. Eu posso ter uma interpretação literal do Gênesis, onde realmente eles sei que a serpente falou com o homem e tentou o homem, e o homem caiu, gerando um erro para toda a raça humana. Né? Ou então eu posso pegar simbolicamente Moisés, que foi criado no Egito, escreveu o Gênesis, e para Moisés, que foi criado no Egito, a serpente era símbolo do conhecimento. Então, reinterpretando o Gênesis, eu posso dizer que a serpente, o conhecimento, a sabedoria, tentou o homem a provar o que era bom e o que era ruim, e com isso começou o progresso do conhecimento da humanidade. Vejam, uma outra interpretação para o Gênesis bíblico. Porque lá na cultura de Moisés, onde ele foi criado, na escola de antigos mistérios egípcios, o que tinha? Akenaton, foi criado na mesma escola. O que tem na coroa do faraó? Uma serpente. Por quê? Para simbolizar que ele detinha um conhecimento, ele detinha sabedoria. Então a serpente aqui, ao invés de na ópera, olha que legal, morreu a serpente, né? Voltando as que matam a serpente, a serpente simboliza que a sabedoria foi morta por algum momento. Ela foi silenciada. Então essa serpente é morta. A partir da serpente, a serpente é partida em 3 partes, né, com lanças de prata, isso é uma montagem original. E ele desmaia, é o primeiro choque. O príncipe desmaia de medo. Então ele começa a visitar a inconsciência, começa a visitar a própria mente. A história segue. Mas o que eu tenho que saber dessa história, o que eu tenho que saber de todas as histórias, é que essas fábulas, elas representam uma coisa e uma coisa só, como diz a professora Lúcia Helena Galvão nas suas palestras. Os mitos, eles tratam de uma coisa só, e uma única coisa, que é o ser humano. Todos os personagens que vão aparecendo depois do príncipe são acessórios. E alguns deles, como nós vamos ver, são o próprio príncipe projetado. Nas fábulas, você tem uma busca de si mesmo
E os personagens que aparecem ao redor de você são projeções. Analisando psicologicamente, você vai ver que fica mais interessante. Então, todo mito trata de outro personagem, um ser humano. Essa frase é de Aristóteles. Os fatores internos do ser humano são projetados para outros personagens. Personagens externos são projeções do personagem interno. A jornada iniciática que parte de um ponto e depois se volta para o mesmo ponto, mas com outro estado de consciência. Quem explora muito bem isso daí é o Paulo Coelho, no livro O Alquimista. Ele faz com que o personagem principal saia, viaje, em busca de um tesouro, e na verdade esse tesouro está no lugar onde ele começou. Aquele tesouro escondido que o alquimista encontra na igreja de meditação, no livro do Paulo Coelho, aquilo ali foi uma viagem dentro da própria consciência. Tá? E ele encontrou o tesouro dentro de si mesmo, do primeiro lugar que ele descansou. A visão de Jacó, que é explorada dentro da maçonaria, também carrega esse significado. Tá bom? Então, o mito trata do próprio homem, o mito trata da própria pessoa. Então, o caminho foge da serpente, você viu? E a serpente é morta por 3 damas. Essas 3 damas, e aí começa a simbologia do 3, elas estão a serviço da rainha da noite. Elas geralmente vão de preto e cobertas com véu. Tá? Nas montagens. Algumas montagens diferem, tá? Depende da interpretação do diretor. Tem diretores que não pesquisam tão a fundo a simbologia maçônica e não deixam passar alguns elementos despercebidos. Né? E outros querem fazer uma montagem fiel ao original, então eles colocam todos os elementos necessários. Uma outra coisa, no mito, na fábula, nessa ópera específica, exatamente nada é por acaso. Tudo que você encontra dentro da ópera, por isso eu me senti um tanto ignorante, eu deixei até de explorar muitos aspectos, senão essa palestra ia se estender, ia ser um seminário já, né? Tudo tem o seu significado. Então, as 3 damas que aparecem, que matam a serpente, estão a serviço da rainha da noite. Alguns levantam polêmicas se fazem menção à loja de adoção, né, que são as lojas onde as mulheres participam, mas não, só que não. Isso aí é outra coisa, tá? É só simbólico. E os rostos sempre cobertos com véu, significando o desconhecimento, a ignorância. Pode passar? Aí, elas somem, aparecem Papageno. Papageno é um cara legal. Ele está sempre cantando, está sempre se divertindo, ele está sempre alegre. O que ele quer é só comida, bebida e dormir. É o ser humano simples, ele representa a representação do ser humano simples. Seu nome deriva de papagaio, né? Porque ele fala que só na ópera vocês vão ver ele falando o tempo todo, até quando é para ficar calado ele fala. Simboliza um homem comum e está também a serviço da rainha da noite, ele é ativo nesse mundo. Por que ele é ativo nesse mundo? Porque no reino da ignorância, lembra que eu falei para vocês que isso era o reino da ignorância, o reino das trevas? Por que é ativo no mundo? Apenas as necessidades básicas: comer, beber, dormir. E ele sempre está cobiçando, ele quer que chegue alguma papagena, para ele ter muitos filhos com ela. Ou seja, coisas que são necessidades, mas pertencem mais ao mundo físico. Não tem uma aspiração de sabedoria. Pode seguir? E aí o papagaio se depara com o príncipe, trava um diálogo, e aí o príncipe pensa que foi ele que matou a serpente. E ele mente, dizendo: não, fui eu mesmo, eu tenho a força de 10 gigantes. Ele não se aproxima, se eu ficar com raiva de você, eu posso me matar, me machucar. Nesse momento aparecem as 3 damas que mataram a serpente e dizem: papagaio, não foi você. Diga a verdade, quem foi que matou a serpente? Ah, foram vocês. E ele é castigado, então, com um cadeado na boca. Esse cadeado, há um detalhe, esse cadeado ele é de ouro. Necessariamente de ouro em todas as vantagens. O que significa isso? De repente eu silencio você com algo muito precioso. Eu compro o seu silêncio a preço de ouro.
Eu me calo, me pagando alguma coisa para você ficar calado. Né? Esse é um simbolismo. O elemento A, captura passa os símbolos da futilidade. Apesar de o elemento A ter o símbolo da vida, como nós vamos ver mais adiante, né, ele também carrega uma certa coisa de mundo comum. Né? Ele não tem grandes aspirações. Seguiu. Caminho, então, as três damas, né, para quem já assistiu a ópera, apresentam para ele uma missão. Olha, Camilo, a filha da Rainha da Noite, que é a senhora desse mundo, ela foi capturada, a filha dela foi capturada, e ela pede que você vá livrar a filha dela. E eles entregam um retrato para Camilo, e quando olha para esse retrato, ele se apaixona imediatamente. Vejam bem, ele se apaixonou imediatamente pela princesa, isso é clássico nas histórias, mas ela tem uma outra representação, ok? Ela tem a representação, o porta-retratos. Enquanto o porta-retrato, ele tem um significado, né? Ele tem um significado. Ele está se vendo. Como Tamina também é uma projeção dele mesmo, da consciência capturada dele, isso aí eu estou adiantando para vocês, porque vocês vão ver dentro da ópera, não é a princesa que ele está vendo, ele está vendo parte de si mesmo. Tudo na ópera não é o que parece. A princesa é uma outra projeção de Tamina, a parte mental dele, que em algum momento teve contato com o conhecimento. E por isso foi capturado pelo conhecimento, que ele ainda não se deu conta. Para nós, que somos jovens iniciáticos, é aquele momento em que você tem contato com a ordem, mas você ainda não sabe o que tem lá dentro. Você já tem a sua curiosidade, a sua consciência capturada por aquela ordem, seja a maçonaria, seja a Rosa Cruz, seja outras ordens aqui, outras tradições. Né? Teríamos hoje a presença, inclusive, de pessoas ligadas à tradição, mas também não puderam vir hoje. Né? Mas você tem uma consciência capturada, a curiosidade, eu quero saber o que tem lá, eu quero saber como é que é ser maçom, eu quero saber como é que é ser Rosa Cristiana. Olha, esse conhecimento, essas coisas que eles estudam aqui, para mim é muito interessante. Eu quero conhecer. Então você já está capturado. A princesa é a consciência dele capturada. A visão parcial do objeto de amor sabe de portal, como o porta-retratos é como se fosse um espelho, ele está se vendo, ele passa a ser então uma chave, um portal, dentro das tradições mágicas também. Ele pode passar. E aí, como ele diz, ele se declara apaixonado, a Rainha da Noite aparece. A ignorância aparece, né, e vê, olha, deu certo o plano, ele vai atrás da minha filha. Ela representa as trevas, a ignorância, o preconceito. Alguns, em termos históricos, pensam se tratar de uma menção à rainha, a imperatriz Maria Teresa de Habsburgo. Talvez não tem elementos assim que corroborem, né? Mesmo porque ela trouxe muito progresso para a sociedade daquela época. Mas ainda assim tem essa polêmica, se seria uma menção a ela. É o feminino, lunar. Vocês vejam que o feminino, o lunar, o noturno, as trevas, não necessariamente são ruins. Eles são complementos do dia, do sol, do luminoso. Não existe um sem o outro. Não existe um sem contraste do outro. Tem um diálogo interessante. Esqueci o autor agora. Depois do Covid, muita coisa foi embora da mente. Me perdoe. Saramago. Ele tem um diálogo interessante de Deus com o diabo. Né? Ele escreve que o diabo chega para Deus e diz: Deus, tem muito mal no mundo, eu sou sempre culpado por esse mal. Vamos fazer o seguinte: me readmite no coral dos teus anjos, eu vou ser o anjo mais humilde e vou cantar lá atrás.
E eu deixo de ser essa figura má, então vai reinar sempre bem em todo o universo e nunca mais eu vou ser culpado de nada. Eu estou parafraseando o diálogo. E aí Deus diz para o diálogo: não. Não te aceito, não te perdoo. Do jeito que tu és, te quero pior ainda, porque o bem que eu sou não existiria sem o mal que tu és. É um diálogo super inteligente, é um diálogo muito interessante e que mostra bem claro, por favor, quem for religioso aqui, perdoe a citação, né? Mas é apenas uma questão figurativa, uma questão simbólica, de que o mal não existe sem o bem e vice-versa. Nós precisamos de contraste. Tá? Mesmo na música precisa de contraste. Você precisa de silêncio para você apreciar o som e vice-versa. Tá? Então, o feminino lunar. E ela conta uma mentira. Ela diz que Zarasto, que é o personagem que vai aparecer mais lá, foi o sacerdote, foi um cara mau que raptou a filha dela. Né? Mas tem uma verdade oculta. Vamos adiante? E para a missão, que a missão seja bem sucedida, ela fornece para o papagaio, para o príncipe, uma flauta mágica, para ele atravessar os perigos. Né? Não é um instrumento visual, como protagonista. A flauta, se vocês virem na orquestra, ela não tem um som assim de protagonista. Não sei que vocês escrevem um conceito para a flauta. É diferente. Agora, a flauta na massa da orquestra não tem assim, uma massa sonora. Tá? É um instrumento muito leve. É um instrumento que requer sopro, ou seja, requer algo de dentro de você. Requer o sopro divino que está dentro de você para ela poder funcionar. E ela parte do interior do homem, né? Ou seja, tudo que for do interior vem para o exterior, para você tocar a flauta. E é usada para inspirar coragem nas provas e dificuldades durante a passagem da obra. E para o papagaio foi dado um carrilhão mágico. Um carrilhão é um conjunto de sininhos. Você veja, a flauta, ela precisa do sopro, do elemento humano, né, da inspiração. Você precisa fazer a nota. Você precisa saber a posição da chave. Você precisa do quanto soprar. Você precisa saber se sopra forte ou fraco. O carrilhão não. O carrilhão é algo mais mecânico. Né? Tipo uma caixinha de música. O som é emitido pela força física comum, igualmente jogado nas dificuldades. Ou seja, para o príncipe uma flauta, para o papagaio um carrilhão. Para o instrumento da sua inspiração e para o outro instrumento da força física. O príncipe com obras ideais, o papagaio ligado ao mundo físico, extremamente físico. Ok? Seguinte. Muda a cena e nós temos os escravos que aparecem. Notem que os escravos já são do outro lado, já são do tempo da sabedoria. Mas por que o tempo da sabedoria tem escravos ainda? Nós vamos notar daqui a pouco porque através de outro personagem. Mas eles são dominados pelo medo. São as pessoas comuns que são em número de 9, para equilibrar as vozes. E 9 também é muito simbólico para nós. Conseguem vislumbrar o certo e o bem sem a força de locomover. Eles começam nessa cena assim como ele, porque a princesa foi raptada e o ser que a raptou é um ser muito baixo, um ser muito vil. E até eles, que são pessoas comuns, conseguem ver isso. E dizem, coitadinha dela, que pena, como é que ela conseguiu fugir? Ou seja, estão ali, são pessoas simples, não são pessoas ruins, mas não têm ainda a força de se livrar. Por isso são escravos. Seguinte. Pamina, a princesa. Os escravos estavam se condoendo porque ela estava sendo subjugada pelo seu captor. O seu nome significa consagrada a mim, pequena senhora. Veja, Tamino, pequeno senhor. Pamina, pequena senhora. Filha da rainha da noite e um sacerdote. E nobreza do caráter e do sangue. Lembre-se, nós estamos lidando com a sociedade ainda imperial, perigoso. A política naquele tempo era o império. Né? Então, essa figura vai ser muito presente dentro das obras da época. Tá? A princesa é justamente aquela que eu falei para vocês, é uma projeção de Tamino.
Você veja então que você já tem 3 personagens. Você tem 3 principais. O príncipe da Mina, que é o protagonista da história, você tem o Papageno, que é o coadjuvante ali, e agora você tem a princesa, Pamina, que também é o personagem principal. Lembra que eu disse que a Pamina era a consciência de Pamina capturada no porta-retratos? Então, aí está ela, presa, ela está capturada dentro do templo da sabedoria. É aquela parte da sua mente que já está lá. Você é um candidato, você já está preso à maçonaria, a sua curiosidade já está lá, a sua mente já está lá dentro, você quer saber o que tem lá dentro. Então, de uma certa forma, você já está capturado. A Pamina é a parte mental, é a parte dos anseios mais nobres do príncipe da Mina. Então, é o seguinte, esse é o nosso o muro. Esse que raptou a Pamina. O nome desse ele foi conquistado com uma condição, monostatus. Nada, exatamente nada, nessa ópera do Mozart é por acaso. Todos os nomes, eles têm uma função. O que é o monostatus? Ele é aquela pessoa que não quer absolutamente nada. Ele quer viver no estado comum, ele quer conquistar as coisas pela força, ele não tem caráter. Nessa montagem eu achei até curioso, porque o diretor colocou as medalhas ali no monostatus. Eu acho que foi uma crítica velada a algumas pessoas que iniciam nas ordens, mas que não abandonam os velhos hábitos. Né? Você tem pessoas que iniciam, têm contato com os novos ideais das ordens, seja as maçônicas, as prussianas e outros que procuram bem o conhecimento, mas que não conseguem progredir moralmente, não conseguem progredir, às vezes mentalmente, não se dispõem a saber, não se dispõem a estudar. Então, são as pessoas que estão ali, sempre nos instintos mais baixos e uma falta total de caráter. Eu penso que o diretor dessa montagem coloca essas medalhinhas aí no monostatus. Né? Monostatus, o mesmo estado, não muda, o ignorante, não quero saber, não sei, não quero saber, quem vai ver quem sabe. É essa típica pessoa. Ok? Seguimos. E aí, o monostatus, o Papageno chega primeiro. Ele sai do caminho para resgatar a princesa. Ele chega primeiro e ele se encontra com o monostatus. Vejam que aí é o primeiro encontro significativo dentro da obra, no sentido dos simbolismos. 2 pessoas que não amam o conhecimento, mas uma é do bem, apesar de trabalhar para o mal, e outra é do mal, apesar de trabalhar com o bem. Yin e Yang. Você tem um pouquinho de bem dentro do mal e você tem um pouco de mal dentro do bem. Então, o Papageno trabalhava para a Rainha da Noite, mas ele é uma pessoa boa, mas que só quer uma vida simples, as coisas básicas. Monostatus trabalha para o tempo da sabedoria, mas é uma pessoa má, ele tem baixas paixões, os seus instintos estão à flor da pele. Então, é um encontro de 2 pessoas que estão no nível da ignorância, mas a diferença é de caráter. Né? O encontro dos simples, o encontro dos semelhantes, desencontro de caráter. Papageno é natural e ingênuo. O monostatus é perverso e ardiloso. Ele tem que estuprar a princesa. Numa visão simbólica, a ignorância tenta violentar a pura consciência. Veja só que interessante. O monostatus tenta estuprar a Pamina, assedia. A ignorância, os vasos instintos, sempre vão assediar sua consciência mais elevada, de forma que você não progrida. É o que temos dentro do simbolismo dessa obra. Seguimos. E aí, dentro dessa missão, eles vão ser auxiliados por 3 gênios que vão aparecer na música inteira. Os 3 gênios, eles estão sempre acima do chão. Eles sempre vão incentivar, esses 3 gênios, eles vão estar sempre conduzindo a história dentro da obra para que o bem prevaleça. Eles vão conduzir os personagens, seja eles bons ou maus, para que o bem prevaleça. São mensageiros, instrumentos guias do bem.
É uma alusão à idade do aprendiz e o equilíbrio de vozes de meninos dentro da técnica, dentro da obra. O Mozart usa, teve um tempo, viu, mulheres, que mulheres não cantavam nos corais, por isso é anterior ao Mozart, né? E as vozes femininas eram feitas por meninos, que é o caso aqui da obra do Mozart. Okay? E eles estão sempre ali, no elevado, né? Fazendo com que você, para falar com eles, você se eleve. Eles incentivam o príncipe a ser firme, a ter paciência e a guardar silêncio. Vejam, o príncipe ganhou uma flauta mágica, já sabe trabalhar com som e agora vai ter que saber trabalhar com silêncio, se controlar o seu ímpeto, né, de falar quando desnecessário. Seguinte. E aí, dentro dessa saga, o príncipe, na sua jornada, se depara com 3 portas. Uma da sabedoria, no meio, uma da natureza e outra da razão. Isso é muito simbólico, porque nem sempre a razão é sábia e nem sempre a sua natureza vai lhe levar a atitudes sábias. Você vai ter que encontrar um equilíbrio dentro da sabedoria. Você vai ter que encontrar um equilíbrio de não negar a sua natureza. Você vai ter que ter um equilíbrio. Você vai ter que ter um equilíbrio de também não negar a sua razão. O equilíbrio entre natureza e razão está no meio, está na sabedoria. Então, são as portas que ele encontra, a porta da natureza, da razão, da sabedoria. Quando você decide seguir o que é dever, somente consegue pela porta do meio. De novo, a integração entre o mundo físico e o mundo espiritual. O mundo físico pela natureza, o mundo espiritual pela razão. E aí surge o sacerdote, para orientá-lo, para dar conselhos. Começa a instruir caminho. Os questionamentos são um ponto inicial para o esclarecimento. A dúvida é como ferramenta de progresso. Vou voltar no Gênesis. Vocês lembram do diálogo da serpente com o homem? Aliás, primeiro foi com a mulher, né? Porque uma sociedade onde a culpa se colocava na mulher, né? Como é que Deus disse para você? Olha, a gente não pode nem comer esse fruto, nem tocar nele. Não, mas será que é isso mesmo? Será que é assim? Eu acho que Deus disse para você porque ele tem medo de que você se torne como ele, conhecedor do que é bom e do que é ruim. Aliás, essa é uma tradução errada, tá? Dentro das Bíblias que a gente encontra, não tem bem e mal. Tem bom e ruim. Aquela passagem do Gênesis, tá? É bom e ruim. Então, será que é assim mesmo? Será que é isso mesmo? Então, a dúvida, os questionamentos são o início de qualquer progresso. De novo, remete ao mundo da pesquisa. Temos aqui vários pesquisadores. Se você já sabe, não precisa pesquisar. Agora, aquilo que você não sabe, aquilo que você tem dúvida, aquilo que você se depara e não entende, você precisa começar uma linha de pesquisa. E a dúvida é o ponto inicial. E ele começa a instruir caminho que a vingança e o ódio não entram naquele tempo, no tempo da sabedoria. Por aquela porta não passa vingança e ódio. E a verdade ainda está oculta dele. Então, por que ele falou isso? Porque o príncipe vinha para matar Zarastro, porque Zarastro, que é o captor, o grande sacerdote, tinha raptado a família e ele estava com ódio, ele estava com raiva, ele queria vingança. E o orador disse que a vingança não entraria ali naquele lugar. E aí, quando ele é instruído dessa forma, ele começa a ter dúvidas. Ele começa a entrar em conflito com ele mesmo. Será que é assim? Será que eu estou errado? Será que eu não conheço? E aparecem os animais na ópera. É uma parte linda, assim, as crianças adoram a ópera fantástica, quando aparece o leão, quando aparece a coruja, quando aparece os bichos da noite, quando aparecem algumas montagens, são bichos bem feios mesmo. Né? E as crianças, oh, que legal! Mas, em termos visuais, ok, mas simbolicamente, ele está lidando com os animais internos. Ele está lidando com todos os bichinhos que aparecem na nossa mente, todos os conflitos. Depois da orientação que ele teve do orador, ele começa a se questionar. E a dúvida, às vezes, são pequenos monstrinhos que a gente precisa administrar. Todos
nós temos esses monstrinhos dentro de nós, todos nós temos esses bichinhos dentro de nós que nós precisamos administrar. E aí, ainda lá, ele começa a tocar a flauta mágica que ele recebeu. Ele começa a tocar a flauta mágica que ele recebeu e os bichinhos vão embora. Ele começa a usar a inspiração, ele começa a usar do que vem dentro dele, ele começa a usar o sopro divino que há e os bichinhos vão embora. É uma representação muito simbólica de que você lida com os conflitos através dessa inspiração que é simbolizada na flauta. Aliás, um parênteses interessante. Qual é um dos primeiros exercícios que os psicólogos passam quando você está numa crise de ansiedade? O controle da respiração. Vejam a importância disso aí, tanto no mundo físico quanto no mundo simbólico. Então, ele começa a controlar a respiração, começa a tocar a flauta e os bichinhos, os conflitos, os conceitos internos vão embora. E nesse meio tempo, as cenas acontecendo ao mesmo tempo, o papagaio não consegue alcançar a família, estão fugindo, mas são novamente alcançados por monossados. Ou seja, a parte física do príncipe está fugindo, a consciência dele está fugindo, mas são novamente alcançados pela ignorância, pelos instintos vastos. E aí ele começa a tocar o carrinho mágico. E os escravos, os captores, vão embora. É o mesmo processo, ou o mesmo processo que o príncipe passou momentos antes. Apareceram as dúvidas, apareceram os bichinhos, os monstrinhos internos e ele começou a tocar. A dúvida passou. Agora, Papageno, que representa o mundo físico, também teve os seus perseguidores, começou a tocar literalmente no mundo físico e os captores foram embora. Vejam que há um sincronismo entre os personagens. Um resolve um conflito, o outro resolve um problema. O que acontece com um acontece com o outro, em níveis diferentes de representação. Surge Zarathustra. Esse é o grande sacerdote do tempo da sabedoria. Ele, sem dúvida, o nome dele vem de Zoroastro. O nome dele vem de Zoroastro, que foi o grande Zaratustra. O nome dele é Zaratustra, né? Difícil de pronunciar. E foi um sábio da antiguidade. O Zaratustra, ele foi um sábio persa, muito antes do cristianismo. Século VI ou século VII antes do cristianismo, da era cristã, né? E ele tem uma grande influência. A gente pensa que o zoroastrismo é uma religião quase morta, mas não. Se você for pesquisar a fundo, o zoroastrismo ele tomou uma dimensão através do cativeiro babilônico, né, do povo judeu, no século VI século a.C., quando os judeus que foram cativos para a Babilônia tiveram contato com a cultura persa. Quando eles voltaram 70 anos depois para a sua terra, eles trouxeram todos esses elementos. E dentro da linha judaica, você tinha fariseus e saduceus. Os fariseus eram os que trouxeram essas ideias de Zoroastro para dentro do judaísmo. Quem quiser dar uma pesquisadinha depois, né? E essa influência do Zoroastro é que trouxe para nós até hoje e depois para o cristianismo. A luta entre o bem e o mal, o dia do juízo final e vários outros elementos, a figura do Satanás. Teve vários elementos que vieram do zoroastrismo, tá? É passível de pesquisa, por isso que eu falei para vocês. Eu me deparei com conhecimentos que eu quis pesquisar, mas que eu tinha que seguir adiante. Por isso eu me sinto ignorante a respeito desses outros conhecimentos, né? Então, o Zarathustra, com certeza o nome dele deriva desse sábio da antiguidade. Ele foi inspirado no venerável mestre da loja de Mozart, que era um homem sábio, um homem bom, um homem justo, e o Mozart tinha uma admiração enorme por ele. E ele representa também o masculino solar. Vejam, rainha da noite, feminino lunar, Zarathustra,
masculino solar. Representa a sabedoria e o amor, e explica para mim a natureza do seu cativeiro. Ele começa a explicar para ela que a convivência com a mãe, a convivência com o ódio, a convivência com a ignorância, a convivência com os preconceitos, com os vícios, com os erros, ela é prejudicial. Ele instrui a Pamina que a mãe dela só tem vingança, só pensa em ódio. A gente vai ver isso adiante. E que isso não é bom. Ou seja, já é o sacerdote instruindo a mente de Pamina, que é o príncipe. Lembre-se que Pamina é a parte mental, é a razão capturada do príncipe. Então, o príncipe já está sendo instruído. Ela explica a missão que ela tem a cumprir e depois o amor é revelado. Acontece que o amor é revelado no seguinte, que ela tem um príncipe à procura dela. Aquela razão capturada tem um dono à procura dela. Ok? E esse é o amor que é revelado. Quando a gente tem uma linha literal de interpretação, você simplesmente vê um príncipe e uma princesa. O príncipe procurando a princesa. Isso é clássico. Né? O príncipe beijando a bela adormecida. Né? Inclusive a professora Lúcia Helena, da Nova Acrópole, ela explica o seguinte: aqui é uma coisa é literalidade. Algumas correntes de agora dizem: nossa, que ruim, o príncipe beijou uma mulher que estava adormecida. Isso é assédio. Né? É uma interpretação literal, mas que não faz sentido. O príncipe beijou e despertou a consciência dele que estava dormindo. Isso faz mais sentido. O simbolismo faz mais sentido do que a literalidade. A literalidade é passível de interpretações conforme a sua época. Inclusive algumas interpretações cometendo anacronismo, ou seja, você tira um contexto, um fato, do seu contexto histórico. Isso é ruim. Né? Se tiver algum pesquisador de história aqui, vai saber exatamente do que eu estou falando. Ok? Seguimos. Monostatos é castigado, aquele servo ruim do tempo da sabedoria é castigado. Ele recebe 70 chibatadas. Por que é o 70? É um número completo, é um número de completude, ou seja, o castigo foi completo, o castigo foi eficiente, o castigo foi proporcional à falta, o castigo foi justo. 70 chibatadas por ele ter assediado a princesa. Começa falando do mal. Por quê? Porque o monostatus vai começar a procurar os que são parecidos. O mal vai procurar a ignorância, os preconceitos e os erros. E sempre revela o pior do ser humano. O ser humano, ele se revela de duas formas, quando ele é castigado e quando ele é corrigido. Quem aceita a correção revela uma nobreza, revela ser sábio. Dizia Salomão: instrui o sábio, ele se tornará mais sábio ainda. Né? Quando a gente repreende, quando a gente instrui uma pessoa que tem um caráter elevado, ela agradece e melhora. Quando você repreende, ou castiga, ou dá a palha de um ato para uma pessoa que não tem essa nobreza, que não tem essa maturidade, ela resolve piorar. Que é o que acontece nessa história. Ok? Seguimos? E todos louvam a virtude de Zarástro, o caráter de Zarástro, a sabedoria de Zarástro. E esse é o fim do primeiro ato. A ópera termina aí, com um louvor às virtudes, com um louvor ao caráter, com um louvor à sabedoria, com um louvor a tudo que é bom. Esse é o primeiro ato da ópera. Ok? Ele termina exatamente aí.